Formulários fazem parte de praticamente todas as aplicações web hoje em dia, seja um cadastro, um login, um método de pagamento, um agendamento, mas muitos desenvolvedores, principalmente os iniciantes, acabam esquecendo os detalhes importantes de acessibilidade e usabilidade que colocam em risco a experiência do usuário. Hoje, logo após a vinheta, eu vou trazer para vocês as 5 práticas de acessibilidade que melhoram qualquer formulário HTML. Fala pessoal, meu nome é Lucas, eu sou desenvolvedor front-end, especialista em acessibilidade e hoje eu trago para vocês 5 práticas que melhoram a acessibilidade nos formulários HTML. Mas antes da gente começar, se inscreva no canal, curta, compartilha, ativa o sininho de notificação, assim você fica sabendo quando eu postar novos vídeos. A primeira prática que eu vou falar é sobre o placeholder. O que é o placeholder? É aquele nome que aparece dentro do campo de formulário, como por exemplo, digite o seu nome, digite seu e-mail, e ele serve como uma dica visual temporária para o usuário saber como ele deve preencher determinada informação. Mas qual que é os problemas que essa prática pode causar no seu formulário? O primeiro é: assim que o usuário começa a digitar a informação, ele some. Então o usuário perde a referência. Segundo, os leitores de tela não conseguem identificar o que aquele campo significa. Então usuários que dependem do leitor de tela para navegar em uma página, eles não têm referência. E aí muita gente coloca o placeholder como o único método visual. E isso é uma péssima estratégia. Qual que é a forma da gente resolver esse problema? É colocando uma label. E o que a label significa? Ela é o título daquele formulário específico. E aí a gente coloca através das propriedades for, id e name. E o que essas propriedades significam? O for, ele funciona como uma conexão entre o nome, entre o título da label e o ID. Então ele funciona como um norte para identificação daquele formulário. E o que é o ID? O ID é como se fosse o RG daquele elemento. Cada campo precisa ter uma identificação única dentro da página, e é justamente o for da label que usa esse ID para criar a conexão. E o que é o name? É o nome que aquele campo terá quando o formulário for validado. Por exemplo, um campo de login. Quando for validado e enviado para o servidor, o back-end ele precisa saber qual que é o campo de e-mail e qual que é o campo de senha. E é exatamente o name que garante essa individualidade de cada campo. E ainda temos uma terceira opção, que é utilizarmos o elemento ARIA. E o que é o elemento ARIA? Ele é uma propriedade da WCAG que ajuda quando não existe um texto visível na interface. Por exemplo, um desenvolvedor colocou somente o placeholder, não colocou por algum motivo específico, não sei dizer, algum motivo específico, não colocou nenhuma label, e aí ele pode complementar colocando um ARIA label, pesquisar produtos, ou aqui poderia ser um input text, e aí colocar um ARIA label nome, um ARIA label e-mail, por exemplo, se fosse um password, colocar insira sua senha. Ele é um complemento quando a gente não tem o label. E aí, o que acontece? O leitor de tela, mesmo não estando visível na tela do usuário que enxerga, uma pessoa que depende de leitor de tela vai ler isso daqui. Então ela vai conseguir utilizar. A segunda prática que eu vou falar, que é bem legal, é a gente escolher os inputs corretos. Por que isso é importante? Quando o usuário navega no navegador
do desktop, de um notebook ou de um computador, ele não sente muito essa diferença, porque nós temos o teclado para nos ajudar a fazer a navegação. Mas quando o usuário navega por meio do celular, isso aqui faz muita diferença. Por quê? Porque quando a gente coloca o input certo, por exemplo, coloquei o input de e-mail, vai aparecer um arroba para ele colocar o arroba do e-mail. Quando ele for colocar um telefone e a gente colocar input tel, isso significa que vai aparecer somente um campo numérico. Quando for digitar os input de password, só vai aparecer o campo de senha, porém vai aparecer com aquelas bolinhas escondendo a senha. E aqui está uma imagem de todos os inputs que a gente usa, não todos, mas a grande maioria que a gente mais usa no dia a dia para fazer a escolha do input correto. A terceira prática que eu vou falar é a respeito de agrupamento de campos com o field set e o legend. Vejo muita gente fazendo o formulário dessa maneira aqui. Coloca um form, coloca um parágrafo com o título, né, do que aquele parágrafo significa, e o endereço, coloca o endereço e coloca o input, coloca o número, coloca o bairro e vai colocando os inputs. Isso não é uma boa prática, por quê? Porque quando o usuário utiliza leitor de tela, o que ele vai ver é campo endereço, campo número, campo bairro e campo CEP. E digamos que ele tem aqui um endereço comercial e um endereço residencial. Isso daqui não é uma boa prática porque o leitor de tela ele vai bagunçar na hora de ler o conteúdo. Semanticamente, o navegador também precisa entender esses grupos. E qual que é a forma que a gente tem para poder fazer um formulário acessível de verdade? A gente utiliza as tags fieldset e legend. E o que significa essas tagzinhas? O fieldset ele coloca esse formulário dentro de um grupo específico e o legend ele dá a legenda desse grupo. Eu vou mostrar para vocês como renderiza o navegador o código errado e o código correto para vocês entenderem. Aqui nós temos o formulário comum e um formulário com field set. Olha a diferença. Aqui nós temos um título, né? E nós temos aqui o endereço, nós temos aqui o número, o bairro, endereço residencial. Parece que ele está semântico, parece que ele está correto. Porém, na hora do leitor de tela, ele vai se confundir, a pessoa vai perder, porque perceba que aqui nós temos endereço e aqui também nós temos endereço, número e aqui também nós temos número. E aqui não é semanticamente correto. Olha como o field set e o legend, ele agrupa os formulários. Então aqui nós temos o grupo do endereço comercial e o grupo do endereço residencial. Dentro de grupos, o leitor de tela ele vai ver grupo endereço comercial e aqui ele vai começar a listar. E aqui também ele vai ler grupo endereço comercial e ele vai começar a listar. Perceba que semanticamente ele está muito, mas muito melhor mesmo. A próxima prática que eu vou trazer para vocês é a respeito de checkbox e de rádio. Qual que é a diferença entre esses dois campos aqui? No computador a gente não tem muita diferença porque nós temos o mouse e nós temos uma área visível muito maior. Mas quando o usuário utiliza a sua aplicação a partir de um celular, nós temos dois códigos aqui. Um código onde o rádio ele fica clicado somente quando eu pressionar na bolinha, então se eu clicar no nome não acontece nada. E nós temos o outro que a partir do momento que o usuário clica no nome, o rádio ele é selecionado. E como que a gente faz isso? A gente coloca aqui uma div envolvendo todo mundo, coloca aqui uma div envolvendo todo mundo e a gente engloba o rádio dentro da label. Então aqui a gente tem o input e aqui a gente tem a label, duas linhas separadas envolvidas por uma div. E aqui não, aqui nós temos uma div, nós temos uma label englobando todo mundo e aqui dentro nós temos o input ratio.
Então aqui a gente tem um rádio e um checkbox muito acessível. Isso serve tanto para checkbox quanto para rádio. E o último pilar que eu vou trazer não é necessariamente prático, mas é sobre conscientização. É pensar na experiência real do usuário. A acessibilidade não é só leitor de tela, a acessibilidade não é só contraste de cor, não é só alt. É muito além disso. É reduzir esforço, facilitar clique, melhorar navegação, é criar a experiência mais intuitiva para as pessoas que não têm acessibilidade à tecnologia. E quando a gente fala isso, não é só sobre pessoas com deficiência. Nós temos que pensar que pessoas idosas, pessoas com neurodiversidade, pessoas que não tenham entendimento sobre a tecnologia que nós temos. Então a gente tem que pensar em todos os usuários. Nós temos que pensar na semântica, na usabilidade, na inclusão. E se você curte conteúdo de front-end, acessibilidade e desenvolvimento na prática, siga, compartilha, comente aqui embaixo se você já cometeu algum desses erros, se você já teve algum tipo de problema quando você vai usar sites ou aplicativos de terceiros que você não desenvolveu. Até o próximo vídeo.